Na manhã de hoje, a Prefeitura de Novo Hamburgo, por meio das Secretarias de Saúde e do Meio Ambiente, intensificaram a campanha contra o mosquito Aedes aegypti. O secretário Luiz Carlos Bolzan, juntamente com técnicos da Coordenadoria do Convênio de Prevenção e Combate à Dengue de Novo Hamburgo, realizaram a fiscalização em diversos pontos da cidade. A operação faz parte de uma campanha que deve se estender até abril de 2014. E para falarmos então sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio o secretário de Saúde aqui de Novo Hamburgo, Luiz Carlos Bolzan. Como vai, secretário? Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite aos telespectadores. Bom, secretário, como conversávamos aqui no intervalo, você falou que essa campanha nunca para, né? Porque, enfim, o mosquito está sempre aí, no inverno ele continua aí colocando seus ovos que ficam lá incubados, então a campanha nunca para, mas ela é intensificada aí durante o verão, né, secretário? É exatamente isso, a campanha em relação ao mosquito Aedes aegypti e contra a dengue é uma campanha incessante, ela é permanente, né? Por quê? Na verdade, a postura de ovos da fêmea, ela se dá em todo o período, né? Arrefece um pouco no inverno pelas condições climáticas, não a postura, mas sim a eclosão das larvas especificamente. E durante o verão, como nós temos aqui um verão quente e úmido, as condições propícias climáticas para que esses ovos eclodam em larvas, enfim, depois se transformem em mosquitos, nós temos aqui a condição perfeita para isso. E associado a isso, as condições criadas pelo homem também, pelo sujeito, pela nossa constituição social, né, que acaba permitindo com que várias estruturas sejam colocadas à disposição desse vetor contra nós, né. Bom, e você, acompanhado também do secretário aí de Meio Ambiente, percorreram hoje ruas de Novo Hamburgo e alguns locais, estabelecimentos aí propícios à, enfim, incubação aí desse mosquito, né, secretário? Como é que foi então essa visita? Exatamente. Tanto a Secretaria de Saúde, em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, o secretário Bonato também participou com a equipe de fiscais do meio ambiente, assim como a nossa equipe de vigilância em saúde. Nós fizemos hoje uma ação conjunta, né, e continuaremos fazendo permanentemente essa ação conjunta entre as duas secretarias para tentarmos fortalecer as ações de fiscalização no combate ao mosquito Aedes aegypti. Hoje estivemos de manhã em uma borracharia, no bairro Primavera especificamente. Essa borracharia foi lacrada, ela foi fechada, em função de que ela já tinha sido autuada antes, não fez as adequações devidas, continuava com os pneus em lugar aberto, exposto à chuva e à água. Portanto, encontramos lá também amostras de larvas, né? Em função dessa não adequação, ela foi fechada até que ela se adeque, né, para que ela possa voltar a funcionar. Estivemos também no bairro Primavera, em uma outra localidade, onde tem um grande depósito de pneus a céu aberto também, o que é um grande risco a todos nós. Ficamos bastante impressionados com as condições criadas para que o mosquito possa se proliferar. Na verdade, encontramos criadouros, né? Criadouros que foram feitos pela ação do homem, permitindo que num bairro absolutamente urbano e residencial nós tenhamos a proliferação de mosquitos Aedes aegypti e que podem, sim, se forem contaminados, serem dispersores desse problema que é a dengue. E depois fomos a outros ambientes também, no Ferro Velho, no bairro Ideal, né? E além disso também uma residência abandonada, fazer a fiscalização. Por que é importante essa ação, Carlos? Porque na verdade, quando nós não cuidamos do que é nosso, esse mosquito, que é o Aedes aegypti, a fêmea do mosquito, que é o Aedes aegypti, está encontrando absoluto sucesso para a sua reprodução. Nós estamos sendo utilizados por um mosquito para o sucesso absoluto da sua reprodução. O macho não pica os seres humanos, porque ele se alimenta de seivas vegetais. Quem pica é a fêmea. Por que ela pica? Porque na verdade ela precisa de sangue humano, ela usa somente o sangue humano para fazer a postura de ovos, para a reprodução. E ela tem utilizado aos seres humanos com absoluto sucesso no objetivo reprodutório que ela tem. E quando nós criamos espaços com depósitos de pneus a céu aberto, quando nós não limpamos os nossos pátios, permitindo com que copos plásticos, garrafas plásticas fiquem de boca para cima com a água da chuva, quando nós não fazemos a higiene dos nossos ambientes domésticos e de trabalho, quando nós não trocamos a água dos cães, dos gatos, quando nós não cuidamos das bromélias que temos no nosso jardim, que juntam a água da chuva e criam as condições propícias para a postura de ovos, quando temos mais de um vaso sanitário em casa que não é utilizado.
e ainda assim ele fica uma semana, 2, 3, sem que ninguém dê descarga ou limpe o vaso, enfim. Cada vez que nós criamos as condições, inclusive com piscinas que são abandonadas ou piscinas são utilizadas eventualmente e que não são limpas, que não se troca a água, que não se bota cloro de semana em semana, por exemplo, não se agita a água para fazer a limpeza, nós criamos condições para que a fêmea do Aedes aegypti faça a sua postura de ovos e que ela se prolifere. O risco que nós corremos é de que uma dessas mosquitas, uma dessas fêmeas, pique alguém que seja contaminado e ela passa a ser uma grande disseminadora da dengue. E isso pode acontecer? Pode. Basta com que um de nós, qualquer um de nós, viajemos para um município de um estado que tem casos de dengue, que tem a doença colocada, que tem o vírus, né? Essa pessoa volte para cá infectada e uma dessas fêmeas, desses mosquitos, pique essa pessoa. A partir dali ela passa a ser uma disseminadora porque ela estará contaminada. E nós sabemos que uma fêmea pode picar num mesmo dia dezenas de pessoas. Ela é um mosquito de hábito diurno, né? Ela tem um raio de 150 a 200 metros de ação no máximo, exatamente por ser um mosquito de hábito diurno e que precisa de água preferencialmente limpa, em que pese e não exclusivamente. Essa é a preferência dela para o sucesso maior da sua reprodução. Quando nós não fazemos a nossa parte, que é fazer higiene e limpeza, o asseio do nosso ambiente, nós criamos as condições e estamos dando margem para que pessoas paguem por isso, inclusive com a vida. Agora, esse infelizmente é um fator complicador, né, secretário? Nós já vivemos aqui num clima, enfim, propício aí para o mosquito, um clima tropical, e o interessante desse tipo de ação é que os devidos estabelecimentos aí que não cumprem as normas são, enfim, notificados, como aconteceu hoje pela manhã, né? Muitas pessoas acham que, enfim, uma ação aí simplesmente educativa para que se previne, de fato mas também tem esse fator que aqueles que não cumprem aí a regulamentação aí da Secretaria de Saúde e de Meio Ambiente estão propícios a esse tipo de ação que foi feita hoje pela manhã, né, secretário? Exatamente, não há vacina contra a dengue. O que há são apenas ações de orientação, informação e de higiene para que nós evitemos com que venhamos a ter casos de dengue no nosso município e tentar diminuir o número de focos de mosquitos e de larvas. Quando a ação de orientação por si só, de campanhas de informação não basta, como é o nosso caso aqui, nós temos que ter ações mais fortes, ações de caráter mais normativo e inclusive que possam ter um caráter de coibição, de fato, de estabelecimentos comerciais, sejam de pessoas jurídicas, enfim, ou mesmo casas, residências de pessoas físicas que não se adequaram a partir de uma autuação inicial. Nós não podemos correr o risco, não podemos pensar em colocar em risco a saúde de toda a população porque alguns estabelecimentos estão de forma inadequada se colocando como criadores do mosquito Aedes aegypti ou porque algumas residências, abandonadas ou não têm o devido asseio. Nós temos que ter um papel mais forte do Estado e é isso que nós aqui da Prefeitura, tanto a Secretaria Municipal de Saúde quanto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente estão fazendo e continuarão fazendo cada vez mais forte. Bom, secretária, a campanha então, a fiscalização aí continua, ela segue e que esses casos encontrados aí hoje pela manhã sirvam de alerta então para que novos estabelecimentos não voltem a cometer os mesmos erros e colocar aí um município de repente numa rota aí do mosquito, né, secretária? Exatamente isso, nós pedimos o apoio da população de Novo Hamburgo e da região para que denuncie quando souber de casos, tanto em estabelecimentos comerciais quanto em residências que podem estar sendo utilizadas pelo mosquito Aedes aegypti para proliferação. Denuncie para a Secretaria de Saúde, chame a vigilância de saúde do município e mais do que isso, mais do que fazer uma denúncia, que elas façam o asseio do seu próprio ambiente, evitando com que isso ocorra. É importante lembrar, existe legislação federal que obriga os fabricantes de pneus a recolherem o resíduo daquilo que eles comercializam, daquilo que eles produzem. Portanto, nós temos aqui em Novo Hamburgo um ponto de recolhimento desses pneus e a ANIP, que é a Agência Nacional da Indústria Pneumática, ela já foi notificada, já foi multada inclusive, mas não recolheu ainda, não fez a sua parte legal para retirar do nosso município o seu lixo e tem deixado para nós, como efeito do seu lucro ganancioso, o resultado de vários focos de mosquito Aedes aegypti. A Prefeitura de Novo Hamburgo vai sim entrar nessa briga cada vez mais forte, vai tentar fazer valer a legislação para defender a população
e não garantir com que a gente fique à mercê desse tipo de situação. Ok, secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso telejornal, parabéns aí por essa ação e que Novo Hamburgo consiga aí se manter cada vez mais longe aí desse mosquito. É sim, é isso que nós esperamos, agradeço a oportunidade. E o TV Fevale Notícias de hoje termina aqui.